Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Natália Guazelli, aqui do escritório Guazelli Advocacia, e hoje eu queria convidar você para curtir a nossa página no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube, e também dar uma passadinha lá no nosso site www.guazelliadvocacia.com.br. Lá nós temos um amplo conteúdo, não somente sobre trabalhistas, sobre outros assuntos como bancário, tributário, enfim, outros assuntos relacionados ao direito. Então, meu convite aqui é para que você dê um pulinho lá no nosso site para conferir o nosso conteúdo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão foi prevista em decorrência da MP 936 e agora é regulamentada nessa conversão em lei. O prazo da suspensão de contrato de trabalho é de 60 dias, podendo ser divididos em 2 períodos iguais de 30 dias cada. Isso quer dizer o quê? Eu posso inicialmente conceder uma suspensão pelo prazo de 30 dias e na sequência prorrogar por mais 30 dias. A lei trouxe a possibilidade do Poder Executivo prorrogar esse prazo conforme necessidade. Então, inicialmente o prazo é de 60 dias, mas dependendo de como se delinear o cenário daqui para frente, é possível que o Poder Executivo traga uma possível prorrogação de prazo. O que é muito interessante para aquelas empresas que tiveram as suas atividades suspensas em virtude de decretos municipais e estaduais proibindo a abertura ou reduzindo também o tempo de funcionamento da empresa, restrições de horário. Em relação à suspensão de contrato de trabalho, a lei trouxe alguns parâmetros que devem ser observados pelo empregador e pelo empregado. Em especial quanto à possibilidade de fixação da redução por acordo individual ou coletivo. No caso de acordo coletivo, ele pode vigir em relação a todos os empregados, tá? Em relação àquelas empresas cuja receita bruta do ano calendário de 2019 foi até acima de 4,8 milhões, esse acordo individual ele pode ser feito com aqueles empregados com salário até R$ 2.090 ou os hipersuficientes, ou seja, aquelas pessoas com diploma superior e com salário acima de R$ 12.000. As demais empresas, os acordos com os empregados, eles têm que respeitar os salários até R$ 3.135 e os hipersuficientes. Nas demais hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, só não pode haver a redução do valor mensal recebido pelo funcionário, e aí nesse cálculo a empresa tem que incluir o pagamento do bem, que é o benefício emergencial, e mais uma ajuda compensatória da empresa. Essa ajuda compensatória ela tem caráter indenizatório, ou seja, ela não vai integrar a base de cálculo para fins de folha de pagamento. No caso, aqui nós temos uma novidade. A MP 936 não se aplicava aos empregados aposentados, ou seja, aquela pessoa que está aposentada pelo regime geral de previdência, mas continua trabalhando como empregado. Então, para essas pessoas era vedado o recebimento do benefício emergencial, o que inviabilizou a suspensão do contrato de trabalho dessas pessoas. A lei agora regulamentou como que deve ser feita essa suspensão caso haja essa opção entre empregador e empregado. Nesse caso, a empresa tem que observar o seguinte: como o empregado aposentado é vedado receber o benefício emergencial, esse custo tem que ser arcado pela empresa, tá? Para que não haja redução salarial ou prejuízo financeiro do empregado aposentado. Então, nesse caso, além dos requisitos que eu mencionei anteriormente, a empresa tem que assumir o custo do benefício emergencial, e nos casos de uma empresa com receita bruta acima de 4,8 milhões, é necessário o pagamento da ajuda compensatória, que corresponde a 30% do salário, mais o valor mínimo que seria pago a título de benefício emergencial. Então, em relação à suspensão do contrato de trabalho, são essas as informações mais relevantes. Caso hajam dúvidas, por favor, entre em contato nos nossos telefones disponibilizados ao final do vídeo ou através do nosso e-mail para que nós possamos auxiliar a esclarecer essas dúvidas. Muito obrigada!